Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Jornada de Lições e ao quadro Instruções na Jornada. E se esse vídeo chegou até você e o arrebatamento já aconteceu, calma, eu tenho aqui algumas instruções que vai te ajudar para que você passe todo esse período aí confiando em Deus e se fortalecendo através das instruções da sua palavra. Bom pessoal, o arrebatamento não aconteceu ainda, graças a Deus, né? Mas eu estou aqui para te dar um alerta sobre o arrebatamento, um alerta que nós precisamos estar atentos, porque o arrebatamento vai acontecer em algum momento. Ai, pastora, mas eu não acredito. Não tem problema, você não é obrigado a acreditar. Somente vai acontecer, porque é um fato e o fato sempre acontece. Assim como o sol nasce, assim como a chuva cai, o arrebatamento é algo muito real e vai acontecer. Bom, na nossa instrução na jornada de hoje, eu vou estar lendo muitos versículos, porque é através dos versículos que o Senhor vai nos instruir e que o Senhor também vai nos orientar. Mas antes de começar, eu te convido a se inscrever nesse canal, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho. Toda vez que você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. E também se inscreva no canal, se inscreva, participe, coloque aqui nos comentários se essa palavra te abençoou, te edificou. Vamos estar juntos nessa família jornada de lições, combinado? Bom, hoje nós vamos estar lendo vários versículos e o primeiro que eu trouxe para vocês aqui é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler do 13 ao 18. Pessoal, diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, vou ler a partir do 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, olha esse versículo, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha que instrução maravilhosa para esse começo de semana. O Senhor está nos falando aqui que ele vai voltar. Porque no versículo 16 ele diz de uma forma muito clara, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E o que é alarido? Olha só, alarido significa barulho alto provocado por muitas vozes simultâneas, não é de uma forma discreta. Mas só quem vai ver é quem estiver pronto, é quem estiver preparado. E os mortos, eles também verão, eles também ouvirão. Isso nos traz um alerta, por quê? Porque fala de algo espiritual. Muitas vezes nós estamos correndo aí, né, no nosso dia a dia atrás de tantas coisas e esquecemos que nós precisamos estar preparados para esse dia. Porque se os mortos ouvirão primeiro, ou peraí, se os mortos vão ouvir primeiro, não é algo que, não é algo natural, não é algo terreno, mas sim algo espiritual. E os nossos ouvidos espirituais precisam estar o quê? Atentos ao som da trombeta, à voz do arcanjo e ao alarido, mas é tudo espiritual. Só que não para por aí, pessoal. Deus fala muito mais e nos instrui muito mais, porque ele fala assim que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois nós vamos ser o quê? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E tudo isso vai acontecer num piscar de olhos. Então vai ser tudo muito rápido. Por que que o Senhor está nos instruindo hoje, nesse domingo, nessa jornada de lições, nessas instruções? Porque nós precisamos estar atentos. Quando acontecer, não vai dar mais tempo de nada, não vai dar tempo de correr, não vai dar tempo de gritar, não vai dar tempo. Você nem percebe quando você pisca. E a palavra fala que será assim, será num piscar de olhos. Bom, pessoal, tem outra passagem também que fala sobre isso, que prova que realmente vai ser desse jeito, que vai ser dessa forma e que nós precisamos estar atentos. Lá em João, no capítulo 5, no versículo 25 e 27 ao 29, diz assim, ó: Verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem, né? Porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui mostra mais uma vez Jesus falando. Aqui é Jesus declarando: em verdade vos digo que vem a hora, e já é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E querido, mais uma vez eu te pergunto: morto ouve alguma coisa? Morto ouve? Ao nosso ver, não ouve. Por quê? Porque ele já está morto fisicamente, né? Na nossa percepção, o morto fisicamente ele não ouve. Mas nós precisamos entender aqui que Jesus veio para salvar a nossa alma. Ele veio para nos dar um novo corpo. Ele veio para nos vivificar. Então nós vamos continuar lendo aqui, porque é a palavra de Deus que nos instrui nessa manhã, é a palavra que nos traz um despertar, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos desperta e é a palavra que também nos coloca em alerta para esse dia que está para acontecer, para esse dia que está para chegar, né, que Jesus vai voltar e vai nos buscar. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, olha só, lá Paulo vai tratar sobre a ressurreição. E no versículo 19, Paulo vai falar assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o que Paulo está nos orientando aqui. Se nós estamos esperando em Cristo só nessa vida, bom, queridos, isso nos dá um alerta, porque o que nós estamos buscando nessa vida? Nós estamos buscando os bens que Cristo pode nos dar? Nós estamos buscando as suas mãos, né? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um bom trabalho, eu quero ter riqueza, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Tudo isso muitas vezes é legítimo, né? A casa, a família, o trabalho, nós precisamos realmente ter. Só que nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um propósito. E qual é esse propósito? É falar do amor de Cristo, é mostrar ao mundo que Cristo veio, é mostrar ao mundo que a luz de Cristo está em nós, é mostrar ao mundo e mostrar às pessoas que o Senhor habita em nós e que através do nosso comportamento, do nosso pensamento, da nossa fala, ele está vivo. Então nós precisamos ter esse entendimento, mas a verdade é que muitos de nós vivem como se não houvesse amanhã. Vive como se Jesus não fosse voltar, né? Nós vivemos só para esta vida. Não, o que o Senhor tiver que me dar, Ele vai me dar agora. É para agora, é para esse momento. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero ter um conforto, eu quero isso, eu quero aquilo, sendo que tudo isso é vaidade. Salomão fala lá em Eclesiastes, tudo isso é vaidade. Por quê? Porque nós não vamos levar nada. Do mesmo jeito que a gente veio, a gente vai voltar sem nada, né? Nós viemos a este mundo, entramos neste mundo com um propósito, porque nós não entramos aqui com casa, com carro, nós entramos sozinhos, não é verdade? E do mesmo jeito nós vamos sair. Então é um alerta para que a gente pense como está a nossa vida espiritual. É muito importante sim e legítimo você ter uma casa, você ter um carro, você ter a sua família, mas nós não podemos colocar nisso o nosso coração. A palavra fala que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, nós precisamos analisar e ver aonde está realmente o nosso coração, atrás do que nós estamos realmente correndo todos os dias, não é verdade? Porque tudo isso é legítimo, é importante trabalhar, é importante correr, é importante fazer, sim, é importante. Mas o mais importante é nós cuidarmos da nossa vida espiritual. E eu espero que nessa instrução da jornada você fique em alerta, sabendo que a qualquer momento Jesus pode voltar. Não é para te causar medo, é para te causar responsabilidade, é para te causar algo, um temor no teu coração, para que tanto eu, quanto você, quanto nós possamos estar alertas, possamos estar despertos, possamos saber quem ocupa lugar no nosso coração, né? Muitas vezes nós estamos aí preocupados com coisas tão banais, queridos, né? Com comparações, com brigas, com intrigas, com fofocas, tudo isso é tão banal. Então nós precisamos deixar tudo isso de lado, deixar tudo isso para trás. Eu estou lendo um livro maravilhoso que ele fala assim que nós não precisamos nos esforçar para cumprir as obras da carne. Sabe por quê? Porque já nasceu conosco, já está em nós. Da Bíblia mesmo fala, lá no Salmo
Salmo 51, Davi ele fala que no ventre da mãe dele ele foi formado em pecado, ele foi gerado em pecado. Então a gente já nasce com essa tendência pecaminosa. Então todos os dias nós temos que lutar para ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida na presença de Deus, lutar para andar com Deus, para demonstrar Cristo, né, na nossa fala, no nosso comportamento. Então isso nós precisamos lutar, todos os dias precisamos matar esse velho homem. Para quê? Para que nesse grande dia nós possamos nos encontrar limpos, encontrar realmente despertos, encontrar o que? Atentos ao som da trombeta. Então, que você também tenha essa expectativa no teu coração. E aí, eu já li o 19, agora nós vamos ler o 22. Fala assim, ó: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que coisa linda. Eu até anotei aqui para vocês. Nós somos alma vivente. Lembra que eu falei que nós nascemos já em pecado, nós somos alma vivente, nós nascemos alma vivente. Mas Cristo nos torna espírito vivificante. Só Jesus pode nos tornar espírito vivificante. Por quê? Porque a palavra fala, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, por causa do pecado de um homem, o pecado entrou no mundo e todos morreram, mas também por causa do sacrifício de um homem, que foi Cristo Jesus, nós também seremos o que? Vivificados. A palavra, ela deixa bem clara, ela dá todas as instruções do que nós devemos fazer. Então, se está falando de um espírito vivificante, está falando de coisas espirituais, você concorda? Por isso que a Bíblia fala, buscai as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra, né? Porque Jesus está acima e não aqui na terra. Nós precisamos buscar as coisas de cima, uma vida espiritual, fortalecida em Deus, ler a Bíblia, jejuar, orar, colocar o Senhor em primeiro lugar, dar a prioridade a Deus em tudo que nós formos fazer, deixar de lado as obras da carne, como eu falei, matar essas obras da carne todos os dias, o orgulho, a avareza, a prostituição, a inveja, o ciúme, a glutonaria. Tudo isso, todos os dias nós precisamos lutar contra, né? E nos fortalecer no Senhor. Olha o que diz o versículo 37 ainda de 1 Coríntios 15. E quando semeais, não semeais o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. E em relação a nós, ele fala algo muito interessante, porque ele fala assim no 37 que quando nós semeamos, fala de semente, ele fala o simples grão, olha só, fala de grão, ele fala, ou de qualquer outra semente, qual semente? Ela é lançada aonde? Ela é lançada na terra do nosso coração. Essa semente espiritual é lançada na terra do nosso coração. Aí ele fala, mas Deus dá o corpo como quer e cada semente o seu próprio corpo. Ou seja, Deus lança essa semente no nosso coração, como tem algumas parábolas que Jesus fala. Quando ela cai na terra do nosso coração, aí sim que vai falar daquilo que é espiritual brotar. Então nós precisamos entender que a semente que é espiritual cai nesse coração que é corruptível, para limpar esse coração que é corruptível. E aqui no versículo 44 ele fala assim, ó, semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que Paulo está falando? Nós temos um corpo natural, mas existe também um corpo espiritual. Assim como Paulo também fala que existe um homem espiritual, um homem interior espiritual. Então, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, que é Cristo, né? O último Adão, porém, espírito vivificante. Então, o que nós realmente estamos buscando e como nós estamos nos preparando para esse encontro nos ares com o Senhor? Porque aqui ele está falando de uma forma muito clara, que essa semente, quando cai, nos torna de homem natural para homem espiritual. E é isso que nós precisamos estar alerta, pessoal. Para nós sermos homens espirituais, precisamos permitir que essa semente caia na terra do nosso coração, germine e dê muitos frutos. E quais são esses frutos? Lá em Gálatas fala, né? Amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Tudo isso é fruto do Espírito. É o que? É o Senhor trabalhando dentro de nós, nos preparando para aquele grande dia. Bom, pessoal, e ainda a Bíblia diz mais, diz que carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Isso só afirma e só confirma que realmente nós precisamos ter o nosso homem espiritual fortalecido pela palavra. E Paulo continua no versículo 51 e 52, ele diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
no momento, num abrir e fechar de olhos. Lembra que eu falei que vai ser num piscar de olhos? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que coisa linda, né? Eu falo assim que Jesus, né, já deixou ali, ó, já deu o spoiler para Paulo, né, de como seria e como iria acontecer. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas nós sabemos uma coisa: instrução não falta na palavra de Deus para que nós venhamos aprender como nós temos que estar preparados, de que maneira o Senhor espera que nós estejamos. Uma noiva, como ela tem que estar preparada para o seu esposo? Linda, perfumada, cheirosa, né, bem vestida. E é assim que o Espírito Santo está nos preparando para encontrar com Jesus. Precisamos estar limpos, perfumados, né, ter o bom perfume de Cristo aí exalando para todo lugar, olhar para o nosso comportamento e ver dentro de nós o nosso homem interior, aquilo que precisa de mudança, matar todos os dias a nossa carne, né? E de frente, bater de frente mesmo contra a nossa carne e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a ter o fruto do Espírito, né? Tudo isso que o Senhor deixou disponível para mim, para você. Então, essa é a nossa instrução na jornada de hoje. Eu espero que seja um alerta para o seu coração, que você possa meditar aí durante toda a semana e que isso possa trazer a você uma responsabilidade, um temor, sabendo que cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos e pela vida que nós decidimos ter. E fica aqui essa instrução, que o Espírito fale mais fortemente ao teu coração. Eu te espero aqui no próximo domingo na nossa jornada de lições para mais um quadro Instruções na Jornada. Deus te abençoe e até a próxima!